Bora comigo de Camarote Tricolor, eu sou o Léo Jesus e é um prazer enorme ter você aqui para falarmos de São Paulo Futebol Clube. Já se inscreva no canal ativando as notificações, quem já é da casa já chega junto naquele likezão. Considere a possibilidade de se inscrever também no nosso canal principal, o canal Léo Jesus. A primeira edição é por lá, a segunda é por aqui, 2 vídeos por dia. O link eu estou deixando fixado no primeiro comentário. Sem mais apresentações ou delongas, começando a falar do hoje do Tricolor, o São Paulo renovou com Marcos Antônio, galera. Empréstimo, né, que iria até o meio deste ano, e chegamos inclusive no meio. O São Paulo prorrogou por mais uma temporada com opção de compra. O São Paulo deve adquirir em definitivo ao final disso o Marcos Antônio por aproximadamente 25 milhões de reais na cotação atual, tá? Então, extensão de empréstimo de lá junto à equipe da Lazio e o São Paulo ficará por mais uma temporada minimamente, mas depois deve continuar aí comprar o Marcos Antônio em definitivo. Já deixa a sua opinião nos comentários, acha que é uma boa movimentação do São Paulo? Eu creio que sim, o Marcos Antônio vem jogando bem, então estendeu o empréstimo por mais uma temporada e aí, depois ver se esse valor vai valer a pena ou não, mas é um jogador que tem sido bastante importante. Depois da contusão dele, o São Paulo até perdeu um pouco da dinâmica de jogo. Eu estou satisfeito com a renovação do Marcos Antônio. Vamos seguir agora para falar do zagueiro Medina da Ferroviária, tá, gente? O São Paulo tinha o Medina em uma lista de interesse, lista de possibilidades, o São Paulo quer contratar o Medina. Juan Tressoldi não jogará mais no São Paulo, Medina seria uma possibilidade, o São Paulo quis Rafael Tolói, ex-zagueiro do São Paulo, a gente já conversou no último vídeo, tá? O que pega, informações que estão surgindo é que o Crespo teria barrado o nome do Medina. Medina seria um nome que agradaria ao Luiz Ubeldia, um nome pré-aprovado pelo treinador argentino, só que o outro argentino que acabou de chegar, o atual treinador Hernan Crespo, não se agradou, não teria se agradado muito deste nome no São Paulo. Então o São Paulo seguirá no mercado em busca de uma reposição ao Juan Tressoldi. Lembrando que o zagueiro Igão pode ser uma possibilidade, garoto da base do São Paulo. São Paulo teve recentemente o retorno de Matheus Belém, que voltou da Chapecoense para o Tricolor, mas não deve ser aproveitado. São Paulo deve negociar o Belém também. Então, Medina, segundo as informações, as últimas, muitas páginas do São Paulo dizendo aí, não deve chegar no Tricolor paulista, tá? Por falar em Hernan Crespo, continuar atualizando sobre informações. Ontem já falamos que Lucas Moura e Ferreirinha já seguem em transição e a transição vai sendo boa, tá, gente? Existe uma possibilidade, inclusive, de ambos estarem à disposição já no retorno do Campeonato Brasileiro. São Paulo deve enfrentar a equipe do Flamengo, se não for adiado o jogo aí pela participação do Flamengo no Mundial, pelo Flamengo ter saído das oitavas de final, Não deve ser adiado, deve ser confirmada a primeira partida entre São Paulo e Flamengo, jogo no Rio de Janeiro, e existe uma expectativa boa, tá? Pelo andar da carruagem, de tanto Lucas quanto Ferreirinha estarem à disposição. Boa notícia aí para o tricolor paulista. Falar agora da jogada de mestre. É isso mesmo, jogada de mestre de Júlio Casares. Pelo menos é o que ele está publicando nas suas redes sociais. O que pegou, gente? O São Paulo, nos 2 primeiros meses, apresentou aí um resultado positivo de diminuição de 0,2% da dívida, tá? Vou colocar as manchetes passando aí na sua tela. O Júlio Casares publicou aí. Júlio Casares, isso é republicação do Casares, tá? Realiza jogada de mestre e diminui a dívida geral do São Paulo. Depois o outro jornalista, o Alexander, explica o seguinte. Nos 2 primeiros meses do ano, a dívida do São Paulo caiu de 968,3 milhões para... Só faltou o Alexander colocar aqui, os incríveis 965,9. A queda foi de 0,2 em relação ao total. O clube também teve um superávit no período de 157 mil, tá? Não é milhões, não. Mil. Aí ele coloca a fonte lá, conforme trouxe os jogos SPFC. O Júlio Casares ainda colocou o seguinte texto na postagem. Terminamos o primeiro semestre e as indicações são positivas na análise de reconstrução financeira. Início de recuperação e da nossa reconstrução. O caminho é longo, mas os primeiros passos
estão sendo dados: equilíbrio orçamentário, diminuição gradativa da dívida e continuidade das diretrizes econômicas da instituição como foco. E corta aqui, juntos pelo São Paulo. Juntos pelo São Paulo. Deixa eu só pegar aqui de novo. 157 mil, não é milhões, tá? Mil de superávit, né? Nos primeiros meses do São Paulo aí. Enfim, a queda foi de 0,2 da redução total da dívida, de 968 caiu para 965 milhões. Então, fico feliz, tá? Fico feliz só de não ser um aumento de dívida, porque ultimamente era só aumento atrás de aumento. O Júlio Casares ostentando aí com 0,2 e o incrível superávit de menos de 200 mil. Menos mal, não faz mal, tá, Júlio Casares? É bizarro, mas não faz mal, tá? Por que eu destaquei aí algumas frases do Júlio Casares, né? Quando ele fala assim, início da reconstrução e os primeiros passos. Porque esse discurso de enxugar elenco, de diminuição da dívida, de fazer como como Bandeira de Melo, né, o ex-presidente do Flamengo, isso foi discurso da campanha do Casares. Nós estamos no 5º ano de gestão, Casares, e os primeiros passos foram dados. A mesma praça, o mesmo banco. É para rir. Você acredita no início da reconstrução do São Paulo? Eu espero que seja antes tarde do que nunca. Eu não acredito, mas quero ser desmentido. Com todo o carinho e amor do mundo que eu tenho pelo São Paulo, eu digo isso, senhor Júlio Casares. E vamos de boa notícia, tá, gente? Trazer para vocês que o São Paulo está muito próximo de renovar o contrato de Alan Franco e a renovação deve ser anunciada, sim, nos próximos dias. Embora Alan Franco já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, que deixou a gente bastante aflito, eu prometi averiguar de perto para vocês e aqui está. O Alan Franco tem tudo para renovar com o São Paulo, sim, e isso é verdade, para mim é um grande alívio. Alan Franco foi o melhor zagueiro do São Paulo no ano passado. Para mim, apesar da oscilação para baixo nos últimos jogos, é verdade, mas também o time inteiro do São Paulo oscilou. É o defensor mais importante que temos, né? Alan Franco não começou bem no São Paulo, mas foi ganhando confiança e hoje é um pilar do sistema defensivo e deve renovar com o tricolor paulista. O que eu pude averiguar é que existia uma diferença considerável em algum momento sobre o que o Alan Franco pedia, o que o São Paulo poderia pagar. Aqui abriu mão de um pouco, aqui chegou um pouco mais perto, e a questão de tempo de contrato e também de valores já bem definidas. O que eu tive é que está perto, há um caminho a percorrer curto, e o São Paulo deve ter um final feliz e renovar com o Alan Franco. Existiam aí algumas questões a serem resolvidas, não consegui me aprofundar que questões são essas. Aí o jornalista Gabriel Sá trouxe uma informação de que existe uma pendência lá, parece que de valores, né, que o São Paulo teria que pagar. De repente é essa questão, né, é essa pendência, mas francamente é só repasse de informação aqui para complementar com o que o Gabriel passou, tá? Então, Alan Franco deve renovar com o São Paulo, a gente deve ter aquela, eu pelo menos considero, uma boa notícia nos próximos dias. Deixa eu agradecer, passando aí na sua tela agora, ao Ricardo Monticelli, ele deixou esse valeu. Muito obrigado, Ricardo, ele não deixou nenhuma pergunta ou nenhuma mensagem, ele apenas deu a caixinha do canal, meu muito obrigado. Eu convido a você, Ricardo e outros, quando deixar o valeu, deixe junto uma pergunta, tá? Porque a gente consegue fazer no próximo vídeo o quadro Valeu pela Resposta. Então, se o Ricardo tivesse deixado uma pergunta, eu responderia essa pergunta. Detalhe, pergunta de qualquer tema, pode ser minha vida pessoal, claro, gente, com uma margem de respeito também, né? Mas pode perguntar o que quiser, o momento de descontração do final do vídeo, ainda assim eu agradeço ao Ricardo. Botão valeu, arrastou o like, pertinho do compartilhar tem o valeu. E aliás, deixa o like, solta o dedo no hypar, que ajuda pra caramba a gente, isso aí é de graça, tá bom? E da minha parte, que o meu amigo Jesus Cristo abençoe a sua vida. Só lembra de se inscrever lá no canal Léo Jesus, o link é só clicar no primeiro comentário fixado. Até a próxima!